Para se viver hoje no céu de Uberlândia. Escreve aqui qual que é a sua cidade. Vamos orar para as nossas cidades também. Eu estou vendo que está faltando aquelas irmãzinhas do coque que acordava de madrugada para orar pela cidade. Abriu um portal de fogo assim no Espírito Santo na casa dela. Você já chegou numa casa onde você se sentiu tão alegre, tão feliz, inexplicavelmente? A pessoa te serviu um café no copinho americano, sabe? Um cafezinho quente, feito na hora. Você toma aquele cafezinho, parece que é o melhor café do mundo. Aí você come aquele biscoitão, é o melhor biscoito do mundo. Você come, que delícia de biscoito. O que você fez essa massa? Aí ela, amor. E é amor mesmo, sabe? Ela coloca tanto amor, até no café. Aí tem lugar que eu vou, que eu peço um café, a moça vai fazer aquele café naquele posto, eu olho ela trabalhar com aquela raiva de estar ali. Aí você toma aquele café, parece que te dá uma queimação, parece que te dá um negócio ruim, mas porque a energia que foi colocada, uma vez eu pedi para os alunos, faz um experimento, coloca um copo de arroz, água, e toda vez que você estiver nervoso, reclama aqui. Mas toda vez que estiver feliz, reclama no outro copo de arroz. Detalhe, mesmo copo, mesma água e mesmo arroz. A Jéssica fez o experimento e gravou. E o copo de cá embolorou toda vez que ela reclamava, murmurava ou xingava aqui. Alguém lembra desse experimento que eu pedi na Smart? Lembra? E aí eu fui dar uma palestra numa faculdade, falei desse experimento, e um dos professores que estava lá falou assim, eu dou metade do meu salário, se isso for verdade. Desconfiando da Jéssica, desconfiando do experimento. Só que ele esquece que o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito está tudo conectado. Talvez a pessoa acredita que morreu, acabou. Tem muita gente que é assim. Só que é verdade que existe o espírito, é verdade que existe em você uma guerra dentro de você entre corpo e espírito. E essa guerra, qual vence? Vou te contar uma historinha daqui a pouco, mas primeiro eu vou compartilhar minha tela e a gente vai estudar. Pega a sua Bíblia, viu? E caneta e papel, que você vai precisar hoje. Eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar a ler. Não, eu gosto de você participar aqui comigo. O estudo bíblico é todo sábado, às 7 horas da manhã. Todo sábado, às 7 horas da manhã, a gente começa. Então, leia, por favor, o que está aqui na tela. Quem quiser ler, pode ativar o microfone e já pode ler. Por favor. Vai lá, ler. Vem do dia para se viver, Mateus 7. Frutificação. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Leni, um pé de manga pode dar goiaba? Não. Um pé de alface. Um pé de alface engraçado, né? O pé de alface é o mais engraçado que existe. Pé de alface. O pé de alface pode dar morango? Não. Uma pessoa que ela só planta espinho, só planta raiva, tem como colher amor? Uma pessoa que só planta ansiedade, ou seja, medo do futuro, tem como colher milagres? Também não. Então, a minha primeira pergunta para você que entrou aqui hoje é: o que você tem plantado? No último estudo bíblico, falamos sobre a árvore, né? Que Zaqueu subiu na árvore e hoje estou falando sobre o fruto. E Jesus fala com Nicodemos num diálogo lindo. Ele fala que aquele que nasce, eu quero que alguém leia. Elaine, leia, por favor, aí. Mateus 7:8, por favor. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, vamos lá, Elaine. Descortina isso aqui para mim, porque poucas pessoas talvez entenderam o que Jesus quis falar com Nicodemos. Você consegue descortinar e explicar? Uai. 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 Vai, mineira. Mineiro do Paraná, vai lá. É a vivência com os mineiros, né? Uai. Vai, mineira. O que nasce da carne o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. É o que está escrito ali. Né? Então tá, me explica então. Aí depende também. O que eu tinha puxado aqui foi Gálatas, né? Que você pediu para eu. Viu que foi no pulo, assim? Que lá em Gálatas do 5:17, que você tinha pedido para eu
para eu ler durante essa semana, que lá está escrito, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Lá no versículo 13, eu li aqui, versículo 13 do Gálatas 5, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que você entende com o diálogo entre Jesus e Nicodemos? Tudo bem, eu vi que você preparou bem Gálatas, mas eu quero puxar você de novo para um diálogo onde que tinha Jesus de um lado e um mestre muito inteligente do outro lado, que também era um líder da época, que era Nicodemos. Então, minha pergunta para você é bem simples. O que você entende quando Jesus fala? Aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce da carne é carne. É como se eu estivesse tentando explicar para uma senhora de 62 anos o que é o marketing digital. Aí a senhora de 62 anos não entra na cabeça dela, como isso? E como que cabe 10 WhatsApp no aparelho? Como que eu vou fazer um vídeo aqui e do outro lado vai aparecer? A senhora do outro lado está nessa pergunta, tá? A senhora do outro lado não está entendendo a internet. Exemplo, minha mãe. Eu estava lá com a minha mãe ontem, peguei o celular dela e minha mãe falou assim, mas como que eu compartilho esse vídeo daqui e põe lá do outro lado? Aí eu vou, isso, mãe, tem uma setinha de compartilhar. Essa seta aqui. Nossa, eu não sabia que existia essa seta. Aí existe, é o compartilhar. Ah, entendi. E como que eu abaixo ele pro meu celular? Não, aí tem que ser seu vídeo, mãe. É esse aqui. Aí, ou você pode fazer desse jeito. Ah, agora eu entendi. E como que eu fico mais nova na internet? Mãe, isso é muito fácil. Você usa o chat GPT, pede para colocar cinematográfico e pede para fazer em 4K, não muda o seu rosto, mas deixa você 10 anos mais nova. Aí eu deixei ela mais nova, arrumei, tirei as ruguinhas dela, e ela foi pôr lá no perfil do WhatsApp dela, e ela ficou toda se achando. Então, ou seja, eu fui explicando para ela, só que Nicodemos não entendia. Como um homem já velho, igual eu, pode nascer de novo? Como eu posso entrar de novo na barriga da minha mãe? Minha esposa está grávida. Eu acho que Nicodemos ficou assim, como que eu vou entrar lá na barriga da minha mãe? Sendo que minha mãe já até morreu, Jesus. Nicodemos ficou dando um nó na cabeça dele. O homem era muito inteligente, mas ele não entendia aquilo. Aí Jesus ainda fala, se eu te explico nas coisas da terra, você não entende? Imagina as coisas celestiais. Imagina as coisas de Deus. Gente, eu estou falando de Nicodemos, o mestre da lei que dedicava 8, 10 horas por dia de estudo. E ele não entendia o que Jesus estava falando. É a mesma coisa que eu estou te falando o seguinte, se você manifesta as obras do seu celular, se eu abro a galeria do seu celular, se eu abro o tempo de uso do seu celular, eu posso ver os aplicativos que você está mais mexendo. Por exemplo, aplicativo da Bíblia, 3 minutos. Aplicativo do WhatsApp, 4 horas. Aplicativo do Instagram, 2 horas. Aí eu olho, que engraçado, da Bíblia está 3 minutos. Aí você fala, isso está errado, hein? Isso está errado, hein? Não, eu estou falando que está manifestado aqui já. São dados. Ou seja, agora a gente vai lá para Gálatas, tá? Quem estudou Gálatas aí ou quem tem Gálatas no celular? Tem Gálatas aí? Tem. Gálatas é aquele time lá dos Estados Unidos, professor? Não. Gálatas. Vai lá em Gálatas, vamos lá. Vamos ver o que Paulo fala. Lá para Gálatas. Mas pega o versículo 16 para frente, assim, ó. 16 para frente. Quem pode ler o versículo 1 para mim de Gálatas? Desculpa, versículo 16, Gálatas 5. Quem pode ler? Qual o capítulo, professor? Capítulo 5, Gálatas. Quem já achou aí? Versículo Já 1. achou? Adriana? Vai lá, Adriana, pode ler, por favor. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Pronto. Ó, o jeito que está na minha aqui, viu, Adriana? Digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Existem 2 lobos ferozes dentro de você. 2 lobos. Lobos, em Minas é lobos. Aí é lobos, né? 2 lobos. Vamos colocar do lobo bom, o outro lobo mau. O lobo bom, vamos caracterizar ele como espírito.
o lobo mau como carne. Qual que vence, Roseli? Na sua visão, Roseli, qual que vence? O lobo mau ou o lobo bom? E aí? Qual que vence, Roseli? Você que está chegando aqui agora na Smart. Necessário seria que o lobo bom vencesse, né? E como que ele vence? Na minha concepção, é vivendo as coisas do espírito, né? Fazendo as disciplinas espirituais e vivendo em espírito. Para se Legal. vencer a carne é necessário isso. E para quem não sabe o que é disciplina, inclusive tem um livro muito poderoso que chama Disciplinas Espirituais. Mas eu nem vou falar sobre ele agora. Mas o que é para você disciplinas espirituais? Estudar a palavra, ler a palavra, viver a palavra, jejum, oração. Isso, para mim, é disciplina espiritual, né? Algumas das. O nascido de novo, o que vive do espírito, é necessário fazer essas, pelo menos no básico, essas 3 disciplinas para tentar matar esse lobo mau aí todo dia. Voltou, Roseli. Roseli, para quem não conhece ela ainda, ela está Lindo sendo dia para entrevistada e convidada para ser closer aqui da Smart. Quem sabe o que é closer? Closer é fechar vendas. Então a Elaine já conversou com ela, eu, Jéssica, e se for vontade de Deus, ela já entra aí na semana que vem como treinadora e que fecha as vendas aqui na Smart. Seja bem-vinda, viu, Roseli? Ó, Faltou. Lindo dia para se viver. Então, você que está chegando aqui agora, é isso que a Roseli falou sobre a disciplina espiritual. Então, qual lobo que vai vencer? O lobo que você mais alimentar. Então, se você alimenta a vontade da carne, pronto, você vai ter um lobo extremamente forte ali, os seus hábitos ruins, ciclos ruins. Por exemplo, tem gente que fala assim para mim: ah, mas eu não bebo álcool, professor. Eu sou crente, eu sou católica desde os 4 anos de idade. Aí eu olho para a pança da pessoa e eu falo, mas você não ia a gula. Tudo bem, você não está falando do álcool. Mas e a gula? Ah, mas a gula não, professor, porque minha mãe era gorda, minha avó era gorda, minha bisavó era gorda. Mas é porque você não quebrou o ciclo, o hábito de comer margarina, que você acha que faz bem, da coquinha, que muita gente fala na internet agora. Então, cuidado com aquilo que você ainda não venceu, porque senão virou uma idolatria na sua vida. Porque uma das manifestações, manifestações, gente, é tão simples isso aqui depois que você entender. Olha o versículo 17. Por quê? Paulo está falando assim na minha, não sei na sua. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, mas que vocês não façam o que querem. Eu olhei no jogo do Brasil, vendo o Brasil jogar contra o time da Noruega. Parece que o Brasil não alimentou. Ele estava sem vontade. Não comeu feijão, não comeu pão de queijo. Ele estava correndo com preguiça. O da Noruega corria e acelerava ali. E o do Brasil, ele estava tirando foto. Sabe? Tava esquisito aquele negócio ali, uma vaidade, um ego, uma coisa estranha, um espírito sei lá, uma coisa esquisita. Eu não posso nem falar aqui, porque era esquisito mesmo. Era um negócio estranho. Tinha alguma coisa sombria no time do Brasil ali. E a Noruega correndo, tocando a bola, e chutando, e indo para frente, para trás. E o do Brasil, não. Era devagar. Então, qual o time que você acha que vence? Vamos colocar no sentido metafórico. Brasil é a carne. Brasil, ele passou a noite inteira na pornografia, mexendo no celular. Outros não se alimentaram direito. Outros comeram só besteira. E o time da Noruega tá ali em oração, lendo a palavra, comendo proteínas, suplementando, concentrando. Qual que você acha que vai vencer? E aí? O da Noruega? Mas agora, imagine que você tem uma luta aí dentro. E repete comigo. A maior batalha a ser vencida acontece dentro da gente. Repete de novo. A maior batalha a ser vencida acontece dentro da gente.
manifestado. Manifesta. Quem pode ler para mim o versículo 18? Vai lá, amor, lê para mim o versículo 18. Eita. O 17 já leu, né? Mas vamos linkar o 17 com o 18. Pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Isso, agora é o 19. Antes de ler o 19, coloca no mudo o seu aí, por favor. Isso. Antes de ler o 19, o que eu quero que você aprenda aqui, ó? Quem está te guiando? Só medita naquilo que você vai lutar aí dentro. Todo ano eu escolho um inimigo para eu lutar. Todo ano. Teve ano que eu já escolhi a pornografia. Teve ano que eu já escolhi o álcool. Teve ano, pasmem, que eu escolhi o energético. O energético, você acredita nisso? Teve ano que eu escolhi o café com açúcar. O café com açúcar. Eu não tomava café com açúcar. Lá em casa, minha mãe, eu nem sei se ela está na sala ou se ela vai viver depois, mas lá minha mãe põe café e muito açúcar. Você tem que tomar rápido o café e ficar falando, porque senão gruda de tanto doce que tá aqui, ó. Gruda, é doce mesmo. Você tem que tomar café conversando, porque senão gruda. Aí eu tive que lutar, porque durante 25 anos da minha vida, 25 anos, eu não tenho 26 anos, mas durante 25 anos da minha vida, que eu morei com a minha mãe, 25 anos, acredita, pasmem, tá? Eu tomava muito café com açúcar. Então, quando eu entrei 26 anos, eu falei assim, eu vou brigar contra o açúcar. Eu comecei a substituir o açúcar pelo adoçante. Aí era quase que um vidro inteiro, que fazia mal também. Aí eu comecei a diminuir o adoçante, até eu tirar completamente. 1 ano se passa para eu conseguir tirar o açúcar do café. O que é o hábito? Demorei 1 ano para vencer o açúcar no café. Às vezes você tem um vício, eu não sei qual que é, mas dá uma dica que existe uma nova açúcar, uma sucarose digital, que provavelmente está tirando o tempo seu, dos seus estudos, da Bíblia, do seu projeto, da sua família. Enquanto a sua família está esperando um abraço seu, você está dando uma curtida em influencers que você nem conhece. Enquanto o seu filho está querendo que você encoste o seu coração no coração dele, você está apertando o coraçãozinho de pessoas que você nunca viu na vida, que está nem aí para a sua vida. Aí passa, seu filho cresce, seu neto vai crescer. Aí quando você viu, você nem lembra daquele coraçãozinho que você apertou lá atrás, em 2019. Mas o seu filho lembra o abraço apertado que você deu nele antes de dormir. Seu neto vai lembrar dos abraços. Ah, que saudade do abraço do meu pai. Aquele olhinho enrugado, aquele abraço, aquele sem graça, um homem abraçando o outro, sabe? Aquele homem da roça. Meu pai é um homem da roça, sabe? Eu abraçava ele, aquele abraço, sabe? Sem graça. Mas que saudade daquele abraço. Ah, mas é bom, viu? Alguém aqui tem um pai que já está morando em outro departamento e não mais no corpo terrestre? Alguém mais tem um pai que já está fora? Tem? Tem saudade? Daquele olho enrugadinho? Tem saudade? Quantas vezes eu troquei uma conversa com meu pai por uma conversa de um amigo no celular, que não estava nem aí comigo e estava me roubando ainda? Quantas vezes eu troquei um diálogo, uma pescaria, para ficar à toa na internet? Quantas vezes eu substituí um carinho, um abraço, por pessoas que não estavam nem aí comigo? Estou falando de mim, viu? Não estou falando de você, não. Mas se serviu, começa a treinar outras pessoas a não realizar as manifestações da carne mais. Porque isso aqui hoje virou uma, repete comigo, idolatria. E a gente às vezes pensa que idolatria é só idolatrar alguma outra coisa que foi nos ensinado aí. Mas existe uma maneira de idolatrar pessoas. Tem pessoas que idolatram influencers, que fica defendendo corruptos aqui, ó.
defende e briga. Para quê? Eu quero ver esse amor seu dedicado a Deus, defender as causas de Deus aqui na Terra. Você fica defendendo pessoas, não faz sentido. Talvez seja idolatria, filho, a neto, trabalho. Mas hoje em específico eu quero bater muito forte aqui, ó, no celular. Saber que eu consigo saber, e você também, quanto tempo que a gente fica no celular? Em cada aplicativo, que é o tempo de uso. Vamos fazer isso agora? Você consegue? Vai lá no seu tempo de uso. E não precisa de colocar aqui não, tá? Vai ser seu. Joga aí, tempo de uso. Você vai lá na lupinha e pesquisa. Tempo de uso. Média diária. Quanto que deu em média diária? E fala até os dias na semana, você acredita? Alguns celulares dá gráfico, senhor, de dia na semana. Se você colocar ver todas as atividades, você consegue ver por dia. Quais são os que dá? O meu que deu mais aqui foi o YouTube, 42 minutos. O YouTube bateu o recorde assim, ó, 42 minutos. O segundo foi o Meet, que deu muito também. E o seu? Só pensa aí, qual que é o seu? Porque eu não sei qual que é o seu. Mas começa a olhar qual que é a sua média diária. Professora, onde que vê? Você vai na lupinha, Adriana, e pesquisa lá na lupinha tempo de uso. O meu é assim, eu não sei o seu. Qual que é o seu modelo aí? É Samsung A05. Eu não sei qual que é do Samsung, não, mas tem também, tá? Pode olhar que tem. Tempo de uso. E sabe o que que eu fiz para vencer? Eu coloco travas a partir de certo horário para todos os aplicativos ficarem desabilitados. Eu faço isso. É uma maneira de eu me controlar. Coloco travas, aí não dá para mexer. Tem como, professor? Tem como. Mas dá uma olhada. E assusta. Se você for mexendo depois, você fala assim, caramba, eu acho que eu estou gastando muito tempo em rede social. Ontem aqui na Smart, eu promovi, eu incentivei um jejum. De você ficar sexta, sábado e domingo, sem mexer nos stories. Gente, eu falei só story. Eu podia falar Reels, eu podia falar publicação, feed, mas eu pedi para você ficar sem mexer nos stories. Aí ontem à noite, eu me distraindo lá na academia, eu entrei nos stories, estou vendo story. Eu pedi para os alunos não mexerem, eu estou mexendo. Eu me senti tão envergonhado de mim mesmo, eu estou abrindo meu coração aqui agora. Viu? Eu me senti envergonhado. Eu falei assim, minha carne não presta. Eu estou aqui me distraído na academia com uma coisa que eu pedi para o aluno não fazer e eu fiz. E é 3 dias só, sexta, sábado, domingo. Só 3 dias. E se eu pego esse tempo para ler uma Bíblia, ler um capítulo de uma Bíblia, eu bato a minha meta, que é 4 capítulos por final de semana. 4 capítulos sábado, 4 capítulos domingo. Eu bato a minha meta da semana, que eu não estou conseguindo bater. Para eu ler a Bíblia inteira em um ano, eu tenho que ler 3 capítulos por dia, segunda a sexta, e sábado 4 e domingo 4. Eu vou ler a Bíblia inteira em um ano. Olha tanto que é fácil. Só que o celular não está deixando. Eu fico 3 horas no celular, mas eu não fico 30 minutos. 30 minutos eu bato a minha meta lendo 4 capítulos. Só que eu leio um capítulo e canso e largo e vou fazer outra coisa. Minha mente não está treinada, porque o corpo ainda está fraco. Um estudante estuda 10 horas, minha esposa está falando para ela passar na UFO, que foi na Universidade Federal de Uberlândia, ela estudava sem parar todo santo dia. Quantas horas? 10. 10 horas por dia. Você tem noção que ela estudava 10 horas por dia? 10 horas por dia. É muito estudo. Aí tem gente que quer aprender o digital e fica assim, aí eu não dou conta, já fiz de tudo. Comprou um curso, assistiu uma aula. Ou seja, você não aprendeu porque você não estudou. A sua carne ainda ela é fraca. Jesus respondeu para os apóstolos, venha orar comigo. Aí foi 3. Pedro, Tiago e João. Não no barquinho. Estudar com Jesus. Orar com Jesus. Aí só, ora aí que minha alma está triste. Jesus estava se sentindo triste. Minha alma está cansada. Aí ele foi lá e ora. Pai, se possível,
afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Aí vai lá na vigília, né? Jesus promoveu uma vigília. E a vigília de Jesus bombou. 3 pessoas. Bombou a vigília de Jesus. Eles iam ficar a madrugada inteira orando. Por quê? Porque um amigo de Jesus que sentava na mesa estava chegando com os traíra e ia crucificar Jesus. E Jesus já sabia disso, ok? E ele já estava se sentindo triste por causa disso. Aí chamou 3 amigos para orar com ele: Pedro, Tiago e João. E quando ele chegou lá, o que os 3 estavam fazendo? Letra A, mexendo no Instagram. Letra B, mexendo no WhatsApp. Ou letra C, dormindo. Letra C, dormindo, porque não tinha celular na época. Se tivesse, ele estava lá no YouTube. Estava dormindo. Dormindo. Aí Jesus responde: orai e vigiai. Vigiai o primo rico? Não. Vigiar Maíra? Também não. Vigiai quem? Vigiai quem? Você mesmo, criatura. Você tem que se vigiar. Aí, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pronto. Então foi embora com isso aqui já. Você já está ganhando já. Você já aprendeu alguma coisa aqui hoje. Vamos de novo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vejo aqui o povo malhando na academia, que homem bombado. Bombado é forte, sabe? Musculoso, forte. Aí você vai cumprimentar eles, tá esquisito. Parece que saiu a massa cerebral, não sabe conversar. Por fora, músculo. Por dentro, não malhou o conhecimento. Ansioso, depressivo. Vai para casa, se enche de anabolizante, querendo ficar ainda mais forte. Já tá bonito, já tá forte por fora, mas por dentro está oco, podre, tá doente. Aquelas mulheres por fora, linda, sabe? E coloca uns produtos que nem é o seu nome, só tem a sigla lá. Como chama aquele produto que põe no rosto? PCC? É, peptídeo. Peptítio, né? Não é PCC, não. É novo. Que é pior que o PCC, puf, e coloca esses negócios, vai colocando. Esse daí é ácido hialurônico. É ácido, e tem um ácido também, desses ácidos sulfúricos aí. Aí vai colocando esses negócios, e vai colocando, e tá todo arrumado, e quer arrumar mais, e vai arrumando. Mas por dentro está destruída. Por dentro está decepcionada, está triste, se sentindo horrível. Eu não sei o que você está alimentando mais. Se é seu corpo, eu sou muito a favor de você cuidar do seu corpo, tá? Mas cuidado em não alimentar o seu espírito, porque ele está pronto, mas a carne é fraca. E como que a gente mata a carne? A Roseli falou: disciplina espiritual. Aí se o diabo aparecer aqui, eu dou um tiro nele. A arma vai bater no ferro e voltar na sua cara ainda, criatura. O diabo, a palavra diabo significa adversário. Tem muitas pessoas que estão tirando o emprego do diabo. Está fazendo o papel do diabo. Como? Colocando coisas que não prestam para dentro. Pensamentos ruins, pensamentos de inveja. E daqui a pouco a gente vai ver as manifestações aqui. Quem pode ler para mim o versículo 19 e 20, por favor? 19 e 20. Quem pode ler? Cida, leia, por favor. 19 e 20. Não está ouvindo, não, Cida. Eu não, pelo menos. Você está lendo na linguagem dos labial? Eu vou Libera o microfone para ela, professor. Não, mas não está bloqueado, não, hein? A sala está liberada. Ela tá pedindo para ligar para ela. Você não consegue, professor? Lindo dia. Ah, você quer que liga para você? É, liga para ela. Liga Eu não para sei. ela, o dela. Ô, Cida, eu acho que deve estar no foninho aí. Eu nem imagino como que eu ligo para você daí, viu? Não sei não, Cida. Eu acho que é alguma coisa de configuração sua mesmo, sabe? Alguém pode ler no lugar da Cida até ela conseguir ligar aí? Levanta a mão. Porque Consegue? as obras da carne são conhecidas.
as quais Ó, são. Cida, deu certo, ó, deu certo. Eu vi que movimentou. Fala, Cida. Dá licença. Aí, ó. Ora, obrigada. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nossa. Esse último a gente tem que ficar atento. Né? Vamos ler de novo? Agora eu vou pedir para a Leni ler, porque eu cortei ela, minha esposa brigou até comigo aqui. Ela está até agora brigando, olhando para mim torto aqui. Leni, lê de novo, versículo 19 e versículo 20. Vai lá. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos lá. Alguém, além da Elaine, deseja fazer um descortinar em cima disso? Ou só a Elaine que vai querer descortinar em cima disso aqui? Elaine, então só sobrou você mesmo para descortinar em cima disso. Porque são quebra de vícios. Isso aqui é vício, é pecado, isso é terapeuta. Então você vai ajudar demais. Ainda mais uma terapeuta cristã na sala, a gente tem que aproveitar, né? Vamos lá. E aí, Elaine, o que você fala sobre esses vícios? Moto. Aqui, a gente, principalmente aqui no final, né? A gente precisa ficar atento, porque aqueles que praticam essas coisas não herdarão ao reino de Deus. Então, se a gente quer estar com Deus, a gente busca o conhecimento, a gente busca a salvação, busca estar na presença de Deus. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Muitas das vezes, eu vejo assim que a gente fica atento às coisas mais perigosas, né? Mas existem coisas subliminares. Por exemplo, a inveja, o ciúme, muitas das vezes passa despercebido, porque a gente está atento, talvez, ao adultério, talvez à idolatria, mas aqui eu vejo que é um todo. São todas as coisas que a gente tem que prestar atenção e buscar ali servir realmente a Deus, né? E buscar alimentar o espírito, porque que o espírito vença, né? E não os desejos da carne. E ser sincero também na oração, ser sincero ao Pai Celestial com aquilo que a gente está sentindo. O que nós sentimos, falar realmente, verdadeiramente ao Pai Celestial, que Ele vai nos conduzir. Ele vai, a palavra e Deus vai nos alimentar e vai nos orientar com essas questões aqui da carne, né? Com essas vontades aqui, ó. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria. A gente precisa ficar atento ao ódio, às discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, a embriaguez. São tantas coisas assim que a gente precisa. Eu falo muito de coração na parte da terapia cristã, na parte da terapia em geral. Eu falo muito de coração, e você olhar para o seu coração. Nesse momento, eu estou lendo a passagem de Josué, né? Eu já passei a passagem ali de Moisés, e estou lá na passagem de Josué, estudando e buscando sobre a história. Ontem, eu percebi, de madrugada, hoje já veio uma
um entendimento na minha mente, dizendo que Moisés e Josué, eles viveram a mesma coisa em relação aqui à inveja. Eu vejo lá, existem pecados, existem coisas mais cruéis, existe, mais forte, existe. Mas eu vejo lá que tanto Moisés como Josué, eles sofreram a inveja de alguém, e era da família, de alguém próximo a eles, que fizeram coisas terríveis no meio deles. E ali todo a tribo, todas as pessoas, né, ali precisaram que santificar o coração. Santificar o coração para conquistar aquilo que Deus tinha para eles, para todos eles. Teve um momento de santificação. E aqueles que fizeram o mal, eles pagaram o mal. Elaine, e eu vou até contribuir um pouco para a gente não ir tanto na história de Eu Moisés, era até aqui só, não vou mais profundo. mas em Provérbios 27, e aproveitando esse adentro seu, Provérbios 27, 4, se eu não me engano, mas eu sei que é Provérbios 27. Fala assim, ó, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem poderá resistir à inveja? Eu acredito de verdade que quem crucificou Jesus foi os líderes religiosos por meio da inveja, porque ele operava sinais milagrosos ali, e eles não. E muita gente seguia Jesus, e eles começaram a ficar com inveja e com muita dor. Mas logo em seguida a gente fala do fruto do Espírito. Mas eu quero dar uma repassada, que a Helena acabou de ler aqui, ó. Para nós, tá? Vamos matar nossa carne aqui agora. Cada um vai pensar no que você vai combater, ok? Ó, vamos lá. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Eu tive que lutar contra isso aqui, ó. Por quê? Feitiçaria está atrelada à fofoca. E imagina uma pessoa curiosa e fofoqueira. Ah, seu professor aqui. Quase que eu entrei num canal de fofoca. Minha família é São Gotardo. Você não tem ideia do que é São Gotardo, não. São Gotardo já saiu na mídia já. Então, assim, eu tive que lutar contra isso. Outra coisa, inimizade. Meu apelido no futebol era Cavalinho. Você acha que é por quê? Porque eu era manso e humilde? Não. Meu apelido no futebol era Cavalinho, rixa. Nossa, eu gostava de ver uma briga. Meu esporte favorito era luta. E hoje o UFC tá aí, né? Cheio de rixa. Mas tá aí. Ciúme, mulheres. Circule isso aí, por favor. Não só fala nada, não, tá? Só circula. Ciúme. Circule aí, mulheres. Ciúme. Vai, circula. Pode circular. Homens, circula esse agora. Bebedeiras. Vai lá, homens. Circula. Bebedeiras. Vai. Mulheres também, viu? Né? Não, mas na maioria hoje ainda é homens com bebedeira e mulheres com seu marido, lógico que tem tudo, mas cada um olha para dentro aí. Orgias e coisas semelhantes a estas. Declara vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vamos pegar dois reflexos aqui, né? Então, aquele que começa a abrir uma coisa pequenininha, uma brecha pequena. Abriu aquela brecha. Ah, não, mas Deus no final me perdoa. Mas Deus no final me perdoa. Mas aí quando vê, já está um abismo no pecado. Já está um abismo no ciúme. Já está um abismo na fofoca. Já está um abismo na feitiçaria, na inveja, na facção. E eu fiquei me questionando, facção. Será que facção é só o PCC, que é facção? O que seria facção aqui na sua visão? Alguém sabe explicar o que é facção? Vou pedir para a doutora Alessandra Gondim explicar o que é facção e já puxar o fruto do Espírito Santo. Vai lá. Acho que alguém falou. Pode ir. Acho que alguém falou o que é facção. Não, falou não. Tá, né? É a microfonia. Então, vamos continuar lendo o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
um parêntese aqui. Facção é quando a pessoa forma grupo para falar mal. Por exemplo, assim, na cozinha do serviço. Aquilo ali é um grupo, entendeu? Para falar mal do outro. Então é tipo criar uma panelinha, ficar falando mal dos outros, dividir. Sabe quando você tá na mesa ali que a sua família estão falando mal? Aquilo ali é uma facção, entendeu? Metade dessa sala agora pôs a mão na cabeça e falou Então, assim, assim, "Meu Deus." Então, assim, é quando provoca rivalidade, fica disputando, sabe? Aí você fica alimentando aquele conflito, falando mal do seu chefe. Isso é uma forma de facção. Aqui a gente fala sobre o fruto do Espírito. E a gente só consegue frutificar, colocar para fora tudo aqui que está escrito em Gálatas, se a gente estiver em Cristo. Até para desenvolver os frutos do Espírito Santo, a gente precisa do Espírito Santo, de Deus. Então, sem Deus, a gente não consegue fazer nada. Lá atrás a gente leu, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, hoje, nós somos libertos dessas coisas pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro derramado ali na cruz, nos libertou disso tudo. Porém, gente, quando você aceita Jesus, batiza, você já não sai dali um anjo, um querubim, não. Ali que começa a sua luta diária para desenvolver esses frutos do Espírito. E eu acho uma coisa que muito engraçada, porque você pode ver que começa em amor e termina em domínio próprio os frutos. Então, se você está no amor de Deus, você consegue frutificar. E o domínio próprio também é muito importante. Porque através do domínio próprio que você vai andar em espírito, você vai andar nas obras do Espírito. Então, começa com pequenos domínios sobre você. Então, por exemplo, você sabe que você já comeu muito no almoço. Então, você assim, não vou comer mais. Ai, mas eu já fiquei muito no celular. Não vou ficar. Ou não, vou ficar até 10 horas sem encostar no celular. Então, são pequenas atitudes, pequenos sim que você vai falando durante o dia, que vai tendo aquele domínio próprio. E o Espírito Santo, e como você vai alimentar o Espírito para adquirir a mansidão? Porque tem vezes que a gente está nervoso que você quer dar uma voadora em alguém. E é isso que Deus quer, gente? Não é. Deus nos libertou. A gente está em um novo nível de maturidade, um novo nível de fé. Então, a gente não pode ter hábitos que a gente tinha antigos, né? Então, assim, o fruto do Espírito, a gente vê que é qualidades que o próprio Jesus tinha. Então, a gente tem que espelhar em Jesus. A gente tem que se chegar perto de Jesus, para a gente ter e brotar em nós esse fruto, tá? Então, se você, às vezes, fala assim, nossa, mas eu perco a paciência, Senhor, me ajuda. Às vezes, Deus vai pôr mais situações para você exercer a paciência. Então, você tem que estar pegado a Jesus, experimentando, ligado na videira verdadeira para você dar o fruto correspondente. Porque o fruto, gente, ele não é para você. O fruto é para você provar. Então, na palavra do Senhor, fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. E a gente prova da bondade de Deus todo dia. Ninguém precisa ficar falando, ai, Deus é bom. Não, você sabe. Você tem essa convicção, essa certeza dentro de você. É a mesma coisa, é nós. As pessoas que chegam perto de nós, ela tem que sair diferente do que ela chegou, sabe? Não é ela fala assim, nossa, mas minha vida assim tá tão difícil, nossa, mas tá mesmo, hein? Nossa, começa a contar problema, não. É você começar a jorrar a água viva que está dentro de você, começar a brotar o fruto do Espírito aí, que é a bondade, é lembrar da fidelidade do Senhor, é lembrar do amor, sabe? Você ter domínio próprio, quando você quer brigar, você quer falar, você controlar a sua língua. Então, isso são os frutos do Espírito Santo, que a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa estar ligado na videira verdadeira para dar desse fruto. Porque se a gente não está ligado em Cristo, se você dá oportunidade para a sua carne, só vai, como se diz na palavra do Senhor, um abismo chamando outro abismo. E você nunca vai parar em um pecado só. A sua carne sempre vai querendo mais, sua carne é insaciável. Ela vai querendo, quando vê, você está distante de Deus. E aí chega aqui no final, ó, igual fala ali nos frutos do Espírito. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Gente, que coisa triste. Jesus está voltando e a gente está brincando com isso. É chegar no final da nossa vida e saber que a gente não vai para o céu.
porque a gente alimentou todos os nossos prazeres. Aí, a pessoa que se alimenta os seus prazeres fica pobre, fica sem família, fica sem amigo, é uma pessoa que não tem honra, que não é honrada pelas pessoas perto. Quem quer isso? Quem quer caçar os frutos do Espírito e levar desonra, pobreza para a vida, inimizade contra as pessoas e contra Deus, principalmente? A gente não quer isso, a gente quer morar com o Senhor Jesus. E a gente precisa andar no Espírito. Então, hoje, quando você orar, fala assim: Senhor, me dá força, Espírito Santo, me guia para viver toda a tua verdade, toda a tua vontade na minha vida, na vida da minha casa, para me frutificar, sabe? Às vezes você vai querer ir para uma festa, mas você sabe que Deus não tá lá. Ai, mas eu não tenho nada, não. Gente, Deus te libertou, não é para você, não é um passe livre para você pecar, não, tá? Porque a partir do momento que você conhece a verdade do Senhor, você sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado, a vontade de Cristo para sua vida, você se torna mais responsável ainda. Então a gente tem que se autorresponsabilizar, a gente tem que cooperar com o Espírito Santo. Jesus, ele pode fazer tudo, mas ele precisa de você. Ele é educado, gente. Jesus é gentil demais. Ele não vai invadir sua vida. Ele não vai invadir seu coração se você não dá oportunidade para ele trabalhar. Se você não deixa esse velho homem morrer dentro de você. Idolatria, igual o Douglas estava falando, tudo aquilo, gente, que tira Jesus do centro da sua vida, o centro do seu coração. Pensa aí na sua vida, o que você passa mais tempo pensando? É no reino ou nas coisas da terra? O que você mais gasta seu tempo alimentando? É pensando nas coisas do alto ou nas coisas da terra? Então você está com idolatria na terra, tá? Então aqui, ó, eu vou ler o 24, pode? Pode, vai, manda bala. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Gente, todo mundo tem paixão, todo mundo tem desejo, todo mundo tem algum sentimento, alguma coisa, seja no trabalho, uma ambição, que não provém do Senhor. Mas se já morremos com Cristo, nós temos que crer também que nós vamos ressuscitar, nós já ressuscitamos com Ele para uma nova vida, uma vida no Espírito. E as suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Sabe? Então, assim, Deus nos chamou para ter uma vida diferente. Ai, mas minha família foi assim, Deus te chamou para ser diferente. A luz, o clarear de Deus, a luz da palavra, a luz que vai iluminar seu caminhar, chegou. A gente não sabe todas as coisas. A gente ainda não tem um projeto completo de tudo aquilo que Deus tem. Mas decida agir diferente. Às vezes até que a pessoa que te magoou, que te feriu, seja da sua família, seu pai, sua mãe, Deus te libertou dessa mágoa também. Então é uma escolha sua, mas tá doendo, Alessandra. Você não sabe o que eu passei. Gente, Jesus também passou coisa que ele não merecia. E ele escolheu perdoar. Se ele venceu o mundo, você também consegue. Sabe? Então não anda no orgulho, não. Gente, um dos pecados que fez Lúcifer cair é o orgulho, vocês sabiam? Que o orgulho foi o princípio, fez o que aconteceu, que ele caiu. Com ele, mais terça parte lá dos anjos. Então não alimenta seu coração de orgulho, você não vai levar nada com isso na terra. Então alimenta os frutos do Espírito. Escolhe toda hora, gente. Tem dois caminhos para você escolher. O Espírito e a carne. Então vamos escolher viver a vontade do Senhor? Vamos ser livre? Então assim, você é tão livre que você escolhe sempre a boa parte. Ah, porque eu sou livre, porque eu sei que tenho o perdão de Deus, eu vou beber, eu vou me entregar aos vícios, fazer tudo que eu quero, porque eu sei que Deus vai me perdoar? De jeito nenhum. Se você continuar nessas práticas, você não vai para o céu. Então é uma palavra dura, mas a gente precisa saber que Jesus está voltando. Jesus está nas portas. As coisas que andam acontecendo hoje em dia mostram que é o final dos tempos. Mas a gente vive como se não. Como se Jesus não fosse voltar. E se Jesus vir nos buscar hoje individualmente? Será que a nossa alma está pronta? Então pede o Espírito Santo para liberar. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a liberar tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu nasci de novo, então eu tenho a natureza de Cristo em mim. Então eu vou liberar tudo aquilo que Cristo é, eu também vou ser. Eu vou ser amável.
Eu não vou me irar, eu não vou ter inveja. Eu vou sorrir com a conquista dos outros. Eu não vou ficar em panelinha que o seu nome não é glorificado. Toda ira, todo nervosismo e todo espírito explosivo sai em nome de Jesus, de nós, né? Então, assim, a gente vai andar num novo nível de fé, um novo nível de vida. E é isso que Deus tem pra gente. Deixa eu vou ficar falando aqui da oportunidade pro meu marido. Espero que vocês tenham sido edificados, né, com isso que a gente compartilhou aqui. Se alguém tiver também alguma coisa para falar, pode ir falando. Opa, que lindo dia para se viver. Coloca no Mudei Amor. Então, presta atenção. O que você vê na minha mão? Deixa eu colocar aqui na tela central para todo mundo olhar. Pronto. O que você vê aqui? É frutos ou um fruto? É um fruto. Então, quando alguém vai falar para você, nossa, eu tenho muita benignidade, sabe? Mas eu não tenho amabilidade, não. Ah, não, eu tenho muita longanimidade. Aí eu pergunto, você sabe o que é isso? Não, sei não, o que é? Então como é que você tem muito? Vamos lá, é a paciência que não se esgota. É um carro blindado. Vamos falar só da longanimidade. Sai, Espírito de Gago. É como se fosse um ânimo longo. Imagina um carro blindado e tá todo mundo ali, sabe, falando e fazendo fofoca, e a tia do coque tá lá plena, orando em línguas baixinhas, assim. Ela tá plena lá. Um monte de... Aí aquela confusão toda, e ela tá ali, assim, plena, falando mal de ninguém. Ela tinha um esposo que até batia nela, e aí o filho chega, não é, mãe? Não é? O pai não batia em você? Mas ele era tão bom, ele comprava pão de manhãzinha, era tão bom o pão quentinho que ele me dava. Ou seja, ela nem falava, porque parece que ela tá blindada. Isso é um fruto, sabe? É um fruto. Só que é como se fosse uma tangerina, ou mexerica aqui em Minas. Você já viu uma mexerica que o gomo é grandão e o resto é pequenininho? Eu nunca vi. Não dá, porque é tudo igualzinho. É harmônico, sabe? Então, cuidado quando você pensa que você tem muito domínio próprio, mas não tem mansidão. Se brincar, você não tem um fruto. Você não tem um fruto. E tem gente que fala assim, ó, professor, o fruto é o amor, né? Na minha Bíblia, tá. Mas o fruto é 2 pontos. Aí começa com amor. Porque se o fruto só fosse o amor, aqui estava resumindo tudo em amor. Mas eu também acredito que sem amor não dá para viver os outros. Aí tá escrito assim na minha Bíblia. Vai repetindo comigo do lado aí. Amor, alegria, e eu vou fazer um parênteses aqui, viu? Às vezes eu vou na igreja, eu não vou falar isso não. Eu vou falar. Às vezes eu vou na igreja e a pessoa vai pagar o dízimo. E eu gosto de fazer uma leitura corporal. Para quem não sabe, eu sou formado em Boston. É como se fosse uma PNL, uma análise corporal. E tem pessoas que falam sem falar, sem pensar que tá falando, mas só com o corpo. Aí pega a carteira e fala assim, E parece que errou o pênalti contra o Brasil, sabe? Aí, e dá lá. E aí, de longe, eu tô olhando. E isso que a pessoa tá me falando. Amor, você gostaria, no Dia dos Namorados, de ganhar flor e chocolate? Muito. Muito. O que acontece se eu não te dar no Dia dos Namorados flor e chocolate ou algum presente? Mulher que não gosta de receber presente. Não, o que acontece? Eu ficaria nervosa. Você ficaria emburrada. Emburrada. Ficaria... Emburro. Gente, Deus não é assim, tá? Deus não emburra. E ainda falo, nossa, amor, você não me deu nada. Tá, então eu vou mudar um pouquinho. Tá? Agora imagina se eu compro flor, chocolate, presente do mais caro, um iPhone, e falar assim, toma isso aqui, ó, e joga o iPhone na sua testa. Você ia gostar de ganhar assim? Perdeu a graça. Perdeu a graça. Se brincar, você tá pagando seu dízimo assim hoje. A viúva, amor, aquela da passagem da Bíblia, que foi... os fariseus, eles entregavam ali aquela quantia enorme, mas o que chamou a atenção de Jesus é o coração que ela entregou. Bem colocado. Fala que não mudei, não. Então, deixa eu te falar aqui. Como você tem dado? Sabe? É com amor. E olha que eu estou com amor.
É tão ruim quando eu chego para a pessoa e ele fala assim, não, mas com o tempo, e lá a igreja, como é que tá? Ah, não, mas o padre, o pastor, tá roubando. Credo, a gente nem começou a conversar, a pessoa já tá atacando. Por quê? Porque ela não tá alegre. Ou até mesmo quando eu chego na casa de pessoas e eu não vejo alegria. Eu vejo briga, discórdia, divisão. O que que a palavra diabo significa? Meia, metade, divisão, meia, 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 divisão, sabe? Divisão, que 12 são os apóstolos, o diabo é 6, que divide. Agora, quando o reino que não prospera porque está dividido, uma casa que não prospera que está dividido, uma divisão, são visão diferente. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. É tão ruim uma pessoa que a mulher está indo para a igreja, um vai para o bar, está dividido, está ruim, está feio esse negócio. Sabe? Às vezes um é católico, outro é evangélico, nada contra, você pode casar com quem você quiser, sabe? Mas está dividido. Aí chega um momento que para de ir na igreja, porque um era católico, outro não, eu vou parar. Agora imagina o filho de um muçulmano com cristão. Imagina o filho. Acontece isso, sabe? O filho fica na confusão. A menos que existe uma harmonia, existe um guiar pelo Espírito aqui. Eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Europa, e eu vejo pessoas, sabe, misturando muito aquilo que acredita e acaba que prevalece quem? A cultura mais forte. Prevalece aquilo que a pessoa alimenta mais. Então, cuidado quando você pensa, você que é jovem, neta, que está aqui na sala escutando, ou filha que está escutando, pensando que você vai mudar uma pessoa do outro lado. Você consegue mudar, lutar contra a carne já é desafiador, imagina lutar contra a carne do outro. Aí você pensa que é a quarta pessoa da Trindade. E aí chega lá para Jesus e fala assim: Jesus, o senhor é bom. Não, não, quem é bom é Deus. Aí eu falei: caramba. Aí eu até desci da cadeira assim: ó. Se Jesus responde que quem é bom é Deus, então não cai nessa historinha que você é bom. Não, aquele lá é um homem de Deus, viu? Você não conhece o que ele luta, não. Eu fico olhando, às vezes, a minha filha do coração, eu chamei Eloá. E às vezes ela tem um brinquedo, ou até um controle de uma TV. Pega o controle de TV aqui. Ele esconde. Eu vou falar o que que ela faz, tá? Eu gosto de assistir uma série chamada O Mentalista, que é o cara que é meio que Sherlock Holmes, sabe? Eu gosto de ver filme igual de Sherlock Holmes, eu gosto de ver esse filme. Aí às vezes eu chego para ver um filme e ela tá vendo os desenhos dela. Aí ela pega o controle e esconde o controle de mim. Ela, é sério, eu tô falando, tá? Eu não tô brincando, não. Ela esconde esse controle. Alguém ensinou isso para ela? Não, não ensinou. Mas por que que ela faz? Porque a natureza dela, a carne dela é essa. Mas vamos pega na sua memória e seus filhos, seus netos. Eles brigavam por algum brinquedo específico? Às vezes que nem estava brincando. Mas brigava por isso? Seus filhos, Elaine, já brigaram um com o outro quando era criança, por causa de um brinquedo? Já brigou? Tenta puxar na memória. Alguém ensinou isso para eles? Não. Eles fizeram? Talvez sim. Por quê? Natureza, a carne, isso acontece. Alguém aqui já estava satisfeito e comeu de novo? E repetiu? Existe um nome para isso. Gula. Você já estava satisfeita e mesmo assim comeu de novo. Até empanturrar. E tá lá, só, muito sem ar. Mas por quê? Porque você comeu muito. Ainda fala, eu acho que o que tá me engordando. Não. É porque você tá comendo muito mesmo. Não é o que você tá comendo. Então, isso aqui é o fruto. O fruto. O que que manifesta na carne? Coisas que já estão aí dentro. Então, já está aí dentro uma natureza pecaminosa. Mas o fruto, ele é produzido. Então, se o fruto ele é produzido, você tem que cultivar, plantar, aí é responsabilidade sua. Por isso que muita gente batiza e fala, pronto, já estou batizado, já estou salvo. Se você não alimentar esse batismo, se você não alimentar e não cultivar, você não vai herdar o reino de Deus, criatura. As coisas vão... Você vai se perder no meio da jornada. Então, cultiva. Quem aqui, de verdade, quer cultivar e herdar o reino de Deus? Levanta a mão. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos começar a se posicionar?
Porque antes você posicionava com o celular, parecendo uma antena parabólica e antiga. Mas vamos posicionar agora para o Espírito Santo? Vamos? Então vamos pegar sinal bom? Levanta a mão de novo. Quem aqui quer se posicionar? Vou contar uma história rápida. Ontem meu irmão foi no banco, o Diego. E o Diego chegou para mim e falou assim para mim: você sabia que se pegar todo o ouro que existe no mundo, enche 2 super grandes piscinas? Nossa, tem pouco ouro aí, que a gente foi num lugar de ouro para ele arrumar a aliança dele. Eu falei assim, nossa, é pouco ouro, por isso que o ouro é caro, né? Mulheres, alguém que gosta de ganhar ouro? Levanta a mão. Mulheres, gostam? Ganhar joias? Ouro? Gosta? Gosta, sim ou não? É que a Silvia falou que sim. A Silvia até mandou um coraçãozinho brilhando a ouro aqui, ó. Gosta, né? E se eu te falar que a rua de Jerusalém, lá no reino dos céus, a rua é de ouro. Você consegue imaginar uma rua de ouro? Porque eu não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque a minha rua aqui de Uberlândia é tudo emburacada. O asfalto ainda. Agora imagina uma rua de ouro. Ouro. Uma rua que eu vou pisar no ouro. Você consegue visualizar isso? Então você está trocando o ouro da terra pelo ouro do céu? Não é possível. Não tem como. Então quando a carne começar a gritar, crucifica a carne. Não crucifica Jesus, não. Crucifica a carne. Professor, como que eu crucifico a carne? A Roseli, lá no começo, para quem chegou depois, falou disciplina espiritual. Uma delas é o jejum. Olha que jejum desafiador. Essa semana a Alessandra chegou para mim e falou assim, ó, faz um jejum para nós. E eu falei assim, lá no meu íntimo, sabe, na minha gaveta mais escondida, eu falei assim, tomara que ela não peça o café. Tomara que ela não peça o café, porque eu bebo café de manhã, de tarde e um pouquinho de tarde também. Mas é 3 garrafas de manhã e 2 de tarde. Eu bebo muito café. Ah, mas eu já tô lutando, tá? É a minha luta. É a minha luta. Aí ela, faz de café. Aí eu, nossa. Quase que eu perdi meu réu primário. No outro dia, minha cabeça doía, e eu tinha que trabalhar, e eu sem café, e aí parece que todos os inimigos mandaram um WhatsApp um pro outro, assim, vamos atormentar a criatura que tá sem café hoje. Passaram um e-mail, passaram um WhatsApp, passaram um SMS, e eles começaram a tudo a me atormentar ao mesmo tempo. Todos os inimigos se levantaram, até na 5ª série, o cara que eu bati lá, veio, você lembra que você me bateu na 5ª série? Foi credo, mas até você, mas não é possível. Ou seja, todos se levantaram, e eu lutando com o jejum do café. Mas no outro dia, quando eu tomei um cafezinho, eu peguei um copo do Espírito Santo, pus na mesa, peguei a Bíblia, arrumei. Quando eu tomei um cafezinho, o Espírito Santo disse, você não precisa de café para viver, você precisa de mim. Aí eu pedi para ela, faz um jejum para mim também. Faz um jejum para mim, de celular. Faz um jejum para mim de celular, fica só sem Instagram, só sem o Reels, só sem Instagram, ela trabalha como dentista, ela vai ter que postar os casos dela, mas fica sem mexer. Faz isso para mim. Aí eu pedi para os alunos da Smart ontem, fica sem store. Fica. Aí uma aluna mandou mensagem assim, professor, quebrei. Falei assim, você lembrou? Lembrou. Então volta de novo. Luta. Não diz, já que eu quebrei, agora eu vou parar, vou voltar a assistir. Não, não. Continua com temor. Continua, sabe? Porque muitas pessoas perderam o temor de Deus, não se zombem. Gálatas 6 fala sobre isso. De Deus não se zomba. Tem o temor, volta. A carne é fraca, volta, acorda de novo. Jesus acordou Pedro, Tiago e João 3 vezes. 3 vezes acordou. Então tá na hora de você acordar e começar a vibrar quando você conseguir um jejum. Sabe, imagina. Agora, mulheres, presta atenção, não fica fazendo jejum sem consultar o médico. Às vezes você tem que ir no médico. Às vezes a pessoa, eu vou largar de tomar no Gadernal, porque o professor pediu, e eu tomo esse Gadernal todo santo dia. Então eu vou parar de tomar esse Gadernal só hoje. Não, a gente vai no médico, sabe? Pergunta para ele, eu posso ficar sem comer um dia, eu posso ficar sem se alimentar durante uma parte do dia. De repente você vai lutar contra as armas que estão todas apontadas para você, e você nem sabe, mas elas estão. Então fecha os olhos agora, vamos. Elaine, faz a oração aí, final em Romanos, está escrito, tem uma oração linda em Romanos. E quem quiser depois, assista lá esse estudo bíblico de novo e compartilhe na sua casa. Eu vou perguntar para a Elaine se ela pode fazer a oração final, e se tiver algum recado, eu aproveito que ela já entrega esse recado aí. Então, esse é o estudo bíblico da Smart. Não é sobre religião,
não é sobre que você tem que seguir a Smart. Não, não, você tem que seguir a palavra. A gente fala sobre a Bíblia. Independente da sua religião, você é muito bem recebido aqui. Isso nem precisa de ser aluno da Smart, mas estuda a palavra e venha para o nosso estudo bíblico. E não substitui a ida na igreja, viu? Vai na igreja amanhã e ora por nós. Rumo ao topo? Elaine, é com você. Rumo ao topo. Ó, dia 13 é meu aniversário, antes de eu fazer a oração aqui. Adriana, coloca para mim o link do meu grupo aqui no chat, por favor. É meu aniversário, eu estou fazendo diferente, eu estou até me desbloqueando também em relação a isso, né? Com direcionamento do Douglas também, porque todos os anos eu passo o meu aniversário mais quieta, né? Mais na minha. E eu acho que o Douglas percebeu algo ali que tinha um bloqueio, então eu estou desbloqueando também, falando, divulgando o meu aniversário, que eu vou fazer essa aula no dia 13, às 20 horas. Então, estejam lá comigo. Se você gosta um pouquinho só de mim, esteja lá. Às 20 horas do dia 13, certo? Combinado? E vou fazer oração aqui. Coloca a mão no seu coração. E falando um pouquinho também ali sobre a imoralidade, né? Aqui, se tem algo no coração, é preciso limpar também, né? Eu sei que tem pessoas aqui que é solteira, tem pessoas que é casada, tem pessoa que é solteira, né? Então, se teve pecado, limpa o seu coração, a gente falou bastante de espírito, de carne, quando você se relaciona com a outra pessoa, é como se as energias, aí na parte da terapia também, em parte espiritual, como se as energias elas se misturassem, então é preciso você limpar, é preciso você se santificar novamente, pedir perdão a Deus, limpe o coração que a pessoa certa chegará até você, vocês com a mesma energia, com o mesmo amor de Deus, e renove a sua mente, né, lá em Romanos 12, 2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor, te entregamos, ó Pai, aqui esse momento de estudo bíblico que falou a cada coração, Senhor, que vai falar a cada pessoa que está assistindo essa gravação, que está assistindo esse vídeo também, que ela consiga, ó Pai, santificar, que ela consiga dissolver, limpar o seu coração, a sua vida, e que o Espírito Santo permaneça sempre, que o Espírito seja mais forte que a carne, que a vontade da carne, que ela tenha o discernimento, que ela tenha a prudência em todas as decisões, em todas as tomadas de decisões, e tenha a sensibilidade de perceber o que é preciso limpar, que tenha a sensibilidade de escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e tenha uma real mudança na sua vida a partir de agora, a partir desse momento, ó Pai, que ela deseje essa real mudança, que ela busque mais da palavra, busque mais a disciplina, que ele busque mais a disciplina, Senhor. A todas essas pessoas que aqui estão assistindo, esse é o meu pedido para ti, Senhor, traga a sensibilidade e o discernimento a todos que tenham uma verdadeira busca de santificação, uma verdadeira busca de salvação, de estar na sua presença, que o mais importante na vida de cada um seja estar contigo, ó Pai, e as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas, assim como tu ensinaste, Senhor, que seja para ti todas as coisas, renovação da mente, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Entregamos esse dia, entregamos o estudo bíblico para a honra e glória do Pai Celestial, abençoa a vida do Douglas também, da Alessandra, Douglas trouxe a mensagem que falou forte ao coração de todos aqui, e que ele deixe sempre o Espírito Santo usar, colocar as palavras, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos tirar nossa foto, rumo ao topo. Faz o seu rumo ao topo aí agora, o seu melhor rumo ao topo, tá? Faz o 3. Ativa o seu microfone, dá um sorrisão, mostra a gengiva aí, viu? Vai mostrando essa gengiva sua, tem que ver a gengiva.
Eu tenho que ver a gengiva. 3, 2 e 1. Aê, rumo, topou. Peraí, não foi ainda não. Espera aí. Agora foi. Agora foi. E, por fim, eu quero que você faça algo bem simples hoje. Uma tarefa de casa, tá? Você vai anotar. Anota o que que você pode entregar para Jesus, mas entrega aos pés dele. Sabe, entrega e fala assim, Jesus, eu não quero isso mais na minha vida. De repente seja um excesso de remédio que você toma para dormir, às vezes seja uma raiva que você guarda de uma pessoa, às vezes é um remorso que você tem aí dentro, uma culpa que você carrega. Eu não sei o que que é não, sabe? Mas eu quero que você entrega hoje. Ajoelha. Ajoelha quando você for dormir, ajoelha quando você for, sabe, entregar esse final de semana e dedica esse final de semana mais para a palavra que para o Instagram, para os stories. Entrega mais o seu tempo para Deus que para o mundo. Temos esse acordo? Se você sair um pouquinho melhor que isso, eu vou ficar feliz. Fecha os olhos aí e fala assim comigo agora, ó. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração. Entre na minha casa, entre na minha vida. E eu reconheço como o Senhor, como o único e Senhor da minha vida. O meu Salvador. O Senhor que nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Nasceu e morreu de morte de cruz. E ressuscitou o terceiro dia. Está sentada à direita de Deus Pai Celestial. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Em nome de Jesus, amém. E se você fez essa oração pela primeira vez e foi aqui na Smart, eu tenho muita clareza e gratidão a Deus que a gente bateu a nossa meta, que é resgatar uma alma para Deus por semana. E para resgatar a alma, você não vai seguir a Smart, nem seguir o professor, mas você vai seguir o que está escrito aqui, ó, a palavra de Deus. Rumo ao topo? Agora faça a sua parte, viu? Alimente o espírito. Rumo ao topo. Lindo dia. Seu pai fez gratidão, viu, Jane? Gratidão. Muito bom ler isso aqui, viu? Lindo dia para se viver. Rumo ao topo. Vamos. Poderoso, hein? Que poderoso.